Talvez você tenha chegado aqui porque a sua mente ainda não conseguiu descansar. Mesmo depois do dia ter terminado, algo dentro de você continua acordado, revisitando pensamentos, lembranças ou situações que não encontram um ponto final. A noite chega, o corpo se deita, mas a mente permanece em movimento como se ainda houvesse algo que precisasse ser resolvido. Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. Muitas vezes não é o corpo que está cansado, mas a mente que não sabe como desacelerar. E se este for o seu caso agora, saiba que você não precisa consertar nada neste momento. Não precisa tomar decisões, organizar pensamentos ou encontrar respostas. Este instante não foi criado para esforço. Aqui, você pode simplesmente estar. Este é um espaço tranquilo, construído para acolher, não para exigir. As palavras que você ouve agora não chegam com pressa, nem com a intenção de te conduzir a algum lugar específico. Elas apenas acompanham você exatamente onde está. Talvez enquanto escuta, alguns pensamentos ainda apareçam. Isso não significa que algo está errado. A mente não se aquieta de forma brusca. Ela desacelera aos poucos, quando percebe que não precisa se defender, planejar ou antecipar o amanhã. A Bíblia nos lembra muitas vezes que o descanso verdadeiro começa por dentro. Antes de o corpo relaxar completamente, a mente precisa sentir que está segura. Segurança não significa que tudo está resolvido, mas que nem tudo precisa ser resolvido agora. Enquanto você permanece aqui, permita que as palavras cheguem sem esforço. Não é necessário acompanhá-las com atenção total. Mesmo quando a mente divaga, algo dentro de você continua ouvindo. E isso é suficiente. Se você sente que o coração está acelerado, saiba que não precisa forçá-lo a desacelerar. O descanso não acontece por imposição. Ele acontece quando a mente percebe que pode soltar o controle por alguns instantes. Talvez hoje tenha sido um dia longo. Talvez tenha sido emocionalmente pesado. Ou talvez nada de extraordinário tenha acontecido, mas ainda assim, você se sinta cansado por dentro. Seja qual for o motivo, este momento não pede explicações. Ele apenas oferece descanso. A Escritura fala de descanso como um presente, não como uma recompensa. Um descanso que não depende do quanto você produziu, acertou ou entendeu. Um descanso que está disponível mesmo quando a mente está confusa. Enquanto você continua ouvindo, perceba que não existe urgência aqui. O tempo não está te pressionando. Nada precisa ser feito rapidamente. Cada frase chega no ritmo certo, criando espaço para que a mente comece, pouco a pouco, a se acomodar. Se em algum momento seus olhos ficarem mais pesados, permita. Se a respiração se tornar mais profunda, permita. Não é necessário controlar nada. O corpo e a mente sabem como descansar quando recebem permissão. Fique comigo. Não porque você precisa, mas porque pode. Com o passar dos minutos, as palavras continuarão suaves, constantes, criando um ambiente onde a mente não precisa se manter alerta. Aqui, você não precisa provar nada. Não precisa chegar a lugar algum. Apenas permaneça ouvindo. O descanso começa exatamente assim, quando você deixa de tentar e permite que a quietude se aproxime naturalmente. Talvez mesmo agora, enquanto você ouve, a mente ainda esteja um pouco agitada. Pensamentos surgem sem aviso, pulando de um assunto para outro, como se estivessem tentando garantir que nada seja esquecido. Isso é natural.
A mente passa o dia inteiro em movimento e não aprende a descansar de imediato quando a noite chega. Aqui, não existe a expectativa de silêncio total. Você não precisa parar de pensar para que o descanso aconteça. Pensamentos não são inimigos do descanso. Eles apenas precisam perceber que não precisam mais liderar este momento. Enquanto você ouve estas palavras, permita que os pensamentos apareçam e desapareçam sem resistência. Não é necessário segui-los. Não é necessário afastá-los. Eles podem passar como sons distantes, sem exigir atenção. A Bíblia fala muitas vezes sobre quietude interior. Não uma quietude forçada, mas uma quietude que nasce quando a mente se sente segura. Segurança não vem do controle absoluto, mas da confiança de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Talvez exista algo que você pretende fazer amanhã. Talvez haja uma conversa que ainda não aconteceu, ou uma decisão que ainda não foi tomada. Tudo isso pode esperar. A noite não foi feita para planejar o dia seguinte, mas para permitir que a mente se recupere. Enquanto você permanece aqui, perceba que não há nada te pedindo rapidez. Cada palavra chega sem urgência. Não existe prazo, não existe expectativa, não existe meta a ser alcançada. A respiração continua acontecendo sozinha. Você não precisa controlá-la. Mesmo que ela esteja curta ou profunda, rápida ou lenta, tudo está bem. O corpo sabe se ajustar quando percebe que não há perigo. A mente aos poucos começa a perceber isso também. Ela começa a entender que não precisa permanecer em alerta, que pode soltar a vigilância por alguns instantes. E quando isso acontece, mesmo que de forma sutil, algo dentro começa a desacelerar. Talvez você perceba pequenos momentos de espaço entre um pensamento e outro. Esses espaços não precisam ser preenchidos. Eles são sinais de que a mente está aprendendo a descansar. A Escritura nos lembra que o descanso é uma forma de confiança. Confiar que o cuidado não depende da nossa atenção constante. Confiar que, mesmo quando a mente descansa, há algo maior sustentando. Você não precisa sentir nada específico agora. Não precisa buscar uma sensação especial. O descanso não exige sinais claros. Ele se aproxima de maneira simples, quase imperceptível. Se em algum momento você se der conta de que a mente se acalmou um pouco, não tente manter esse estado. Apenas continue ouvindo. E se a mente voltar a se agitar, tudo bem também. O descanso não se perde tão facilmente. Aqui, não há certo ou errado. Apenas um convite contínuo para soltar um pouco mais a cada minuto. Enquanto essas palavras seguem, permita que a mente continue diminuindo o ritmo. Não porque você está tentando, mas porque não há mais necessidade de correr. Este espaço continua seguro. E enquanto você permanece aqui, o descanso segue acontecendo, mesmo que você não perceba. À medida que a noite avança, é natural que o dia ainda esteja presente em você. Imagens, conversas, decisões e pequenas situações podem continuar aparecendo na mente, como se ainda precisassem de atenção. Mas este momento não pede revisão. Ele oferece liberação. O dia de hoje já cumpriu o seu papel. Mesmo que algumas coisas não tenham saído como você esperava, agora não é o tempo de corrigir, refazer ou explicar. Há um momento para agir e um momento para soltar. A noite foi feita para soltar. A Escritura nos lembra que existe sabedoria em entregar aquilo que não precisa ser carregado o tempo todo.
Entregar não é desistir. É reconhecer que nem tudo precisa permanecer nas mãos da mente agora. Enquanto você ouve estas palavras, permita que o dia comece a se afastar suavemente. Não como algo que é empurrado para longe, mas como algo que naturalmente fica para trás quando o descanso se aproxima. Talvez você se lembre de algo que ficou inacabado. Talvez uma conversa ainda ecoe. Não há necessidade de resolver isso agora. Tudo o que não foi concluído pode esperar até que a mente esteja renovada. A Bíblia fala sobre lançar os fardos. Um fardo não é apenas um problema grande. Às vezes, é um pensamento insistente, uma preocupação silenciosa, uma expectativa que pesa sem fazer barulho. E mesmo esses fardos podem ser soltos, ao menos por esta noite. Enquanto você continua ouvindo, perceba que não existe nenhuma exigência para manter a mente ocupada. Não há nada que precise ser organizado agora. A noite não pede clareza, ela oferece descanso. Talvez aos poucos você perceba que os pensamentos começam a perder força. Eles ainda podem aparecer, mas não exigem mais resposta imediata. Eles passam e você permanece. A mente aprende a descansar quando percebe que não está sozinha, que não precisa vigiar tudo, que pode confiar, mesmo sem entender completamente. A Escritura nos lembra que existe cuidado mesmo quando fechamos os olhos. Um cuidado que não depende da nossa atenção constante. Um cuidado que permanece ativo enquanto a mente desacelera. Você não precisa acompanhar cada palavra conscientemente. Mesmo que a mente vague, algo dentro continua ouvindo, e isso é suficiente para que o descanso continue se aproximando. Se você sentir o corpo mais pesado, permita. Se os músculos começarem a relaxar, permita. Não é necessário observar ou controlar esse processo. Ele acontece naturalmente quando a mente deixa de resistir. Aqui, não há pressa. Não há meta. Não há expectativa de chegar a um estado específico. O descanso não precisa ser percebido para existir. Enquanto estas palavras continuam, o dia encontra seu encerramento. Não com um ponto final rígido, mas com uma transição suave para a quietude. E assim, pouco a pouco, o peso do dia encontra descanso. A mente encontra espaço. E você permanece aqui, sustentado por palavras suaves, sem esforço, sem exigência, apenas permitindo que a noite faça o que ela sabe fazer melhor: cuidar. Há momentos em que a mente não precisa de novas informações. Ela precisa de palavras que tragam estabilidade, presença e cuidado. As Escrituras carregam esse tipo de palavra. Elas não chegam com pressa, nem exigem entendimento imediato. Elas simplesmente permanecem. Desde muito tempo, pessoas recorrem às Escrituras não apenas para aprender, mas para descansar. Não porque os textos expliquem tudo, mas porque criam um espaço onde a mente pode se aquietar sem esforço. Hoje você não precisa analisar versículos, buscar significados ocultos ou acompanhar cada frase com atenção. O simples ato de ouvir já é suficiente. Mesmo quando a mente divaga, as palavras continuam criando um ambiente de segurança. A Bíblia fala de descanso como algo oferecido, não conquistado. Um descanso que não depende do quanto você acertou durante o dia, nem do quanto conseguiu controlar. Um descanso que se aproxima quando a mente deixa de resistir. Enquanto você permanece aqui, permita que essas palavras façam o que sabem fazer.
Não há necessidade de dirigir o processo. Não há uma maneira correta de ouvir. Tudo o que acontece agora está dentro do esperado. Talvez você perceba que o ritmo interno começa a mudar. Não de forma brusca, mas sutil. A mente começa a entender que não precisa se manter alerta, que pode baixar a guarda por alguns instantes. As Escrituras nos lembram que há cuidado mesmo no silêncio, que existe presença mesmo quando não há palavras, e que o descanso não depende de entendimento completo, mas de confiança. Talvez você não sinta nada específico neste momento. Talvez sinta apenas uma leve mudança, quase imperceptível. Ou talvez ainda se sinta agitado. Tudo isso é aceitável. O descanso não exige uma sensação clara para acontecer. Enquanto estas palavras continuam, o ambiente interno se torna mais estável. A mente começa a perceber que não há perigo, que pode soltar, mesmo que aos poucos. A Bíblia fala de confiar como quem se apoia, não como quem se esforça. Confiar não exige prova, exige permissão. Você pode permitir que estas palavras acompanhem você, sem pressa. Não há um ponto que você precise alcançar. Não há um estado que precise manter. O descanso não funciona assim. Aqui, a mente não precisa se defender. Não precisa explicar. Não precisa planejar. Ela pode simplesmente estar. Enquanto você continua ouvindo, perceba que o silêncio interno começa a se expandir lentamente. Não como um vazio, mas como um espaço confortável, onde nada precisa ser preenchido. As Escrituras não pedem que você faça algo agora, elas apenas permanecem, oferecendo cuidado, estabilidade e descanso. E assim, pouco a pouco, a mente encontra um ritmo mais calmo. Não porque você tentou, mas porque não havia mais necessidade de continuar acelerado. Este momento segue exatamente como deve ser. Sem pressa, sem exigência, apenas presença. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da tentativa constante de manter tudo sob controle. Pensamentos que se repetem, cenários que se antecipam, perguntas que não encontram resposta. A mente trabalha mesmo quando o dia já terminou. As Escrituras reconhecem esse peso. Elas não ignoram a inquietação humana. Pelo contrário, falam com quem está cansado, com quem sente que a mente não encontra um lugar para pousar. O descanso na Bíblia nunca aparece como algo que precisa ser conquistado. Ele é apresentado como algo que pode ser recebido. Um convite, não uma tarefa. Uma permissão, não uma exigência. Talvez você tenha passado o dia tentando resolver coisas que não dependiam totalmente de você. Talvez tenha carregado preocupações que não tinham solução imediata. E agora, ao chegar aqui, a mente ainda tenta continuar funcionando da mesma forma. Mas este momento não pede isso. Aqui, não é necessário organizar pensamentos, nem chegar a conclusões. A mente não precisa provar nada. As Escrituras falam de soltar como quem entrega um peso que já não precisa carregar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque agora existe um lugar seguro para descansar. Enquanto você ouve, permita que essa ideia se acomode. Descansar não significa desistir, significa pausar. Significa confiar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Talvez sua mente ainda tente voltar a alguns pensamentos. Isso é natural. Não há necessidade de afastá-los à força. Basta deixá-los passar como nuvens que se movem lentamente pelo céu.
A Bíblia frequentemente associa descanso à confiança. Não uma confiança forçada, mas uma confiança que surge quando a mente percebe que não está sozinha. Aqui, você não precisa vigiar o tempo, não precisa acompanhar cada palavra. Mesmo que sua atenção vá e volte, as palavras continuam criando um ambiente de calma. Existe algo profundamente humano em simplesmente permitir-se parar. As Escrituras reconhecem isso. Elas não pedem perfeição emocional. Elas oferecem presença. Talvez você comece a sentir que a mente não precisa correr tanto, que pode diminuir o ritmo sem perder o controle, que pode soltar, mesmo que seja apenas um pouco. Este descanso não exige entendimento completo. Não exige mudança imediata. Ele acontece no fundo, de maneira suave, quase imperceptível. Enquanto este momento se prolonga, a mente começa a reconhecer um novo ritmo. Um ritmo mais lento, mais gentil, mais compatível com o descanso. As Escrituras falam de um cuidado constante que não depende do estado emocional do momento. Um cuidado que permanece mesmo quando a mente ainda está inquieta. E assim, pouco a pouco, o esforço diminui. Não porque você tentou relaxar, mas porque não havia mais necessidade de continuar segurando tudo. Permaneça aqui. Não há nada que você precise fazer agora. Apenas ouvir. Apenas permitir. Este espaço continua aberto. E o descanso continua disponível. Há momentos em que a mente se cansa não por falta de força, mas por excesso de luta. Pensar demais, analisar demais, tentar prever cada possibilidade. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua em movimento. As Escrituras falam desse estado com delicadeza. Elas reconhecem que o ser humano, muitas vezes, tenta carregar mais do que foi feito para carregar. Não por fraqueza, mas por cuidado excessivo. Por querer proteger, resolver, antecipar. Talvez você esteja vivendo algo assim. Um cansaço silencioso, que não se expressa em palavras, mas em pensamentos que não desligam. E mesmo agora, enquanto escuta, a mente pode estar tentando acompanhar tudo, entender tudo, organizar tudo. Aqui, não é necessário fazer isso. As palavras da Escritura não pedem atenção perfeita. Elas criam um ambiente. Um lugar onde a mente pode, aos poucos, perceber que não precisa estar em alerta constante. Existe um tipo de descanso que começa quando a mente aceita que não precisa lutar o tempo todo, que pode baixar a guarda, mesmo que por alguns minutos. Talvez você perceba que alguns pensamentos ainda aparecem. Eles vêm como ondas suaves. Não é preciso enfrentá-los. Apenas deixe que passem. A Bíblia frequentemente fala de confiar o que é pesado, não como um gesto dramático, mas como algo simples, um movimento interno quase imperceptível. Enquanto você permanece aqui, algo começa a mudar no ritmo interno. Não porque você forçou o relaxamento, mas porque a mente encontrou um lugar onde não precisa se defender. As Escrituras falam de cuidado contínuo, um cuidado que não depende da clareza dos pensamentos nem da estabilidade emocional. Um cuidado que existe mesmo quando a mente está confusa. Talvez você comece a sentir que o esforço diminui, que não é necessário manter tudo sob controle agora. Que este momento pode ser apenas um intervalo. Este espaço foi criado para isso, para que a mente possa descansar da própria necessidade de resolver.
Se em algum momento você sentir que sua atenção se distancia, não há problema. As palavras continuam aqui. O ambiente permanece o mesmo. Há uma gentileza profunda nas Escrituras quando falam de descanso. Elas não exigem mudança imediata. Elas não pressionam. Elas convidam. E um convite não precisa ser aceito com força. Basta permitir. Enquanto este momento se estende, o corpo também começa a acompanhar a mente. A respiração se torna mais natural. Os músculos, aos poucos, soltam tensões que talvez nem fossem percebidas. A Bíblia fala de um descanso que acontece mesmo antes do sono. Um descanso que prepara o coração e a mente para a quietude. Permaneça aqui, mesmo que apenas ouvindo, mesmo que apenas deixando o tempo passar. Nada precisa ser decidido agora. Nada precisa ser resolvido agora. Este momento não exige resposta. Ele apenas oferece presença. E essa presença continua, sustentando este espaço de calma suavemente, sem pressa. Existe uma forma de confiança que não se expressa em palavras altas nem em decisões imediatas. Ela acontece de maneira silenciosa, quase invisível. Não exige explicações. Apenas se instala quando a mente percebe que não precisa se manter em alerta o tempo todo. As Escrituras falam muitas vezes dessa confiança tranquila, não como algo imposto, mas como algo que cresce naturalmente quando o coração encontra um lugar seguro. Talvez você esteja acostumado a associar confiança com certeza, com respostas claras, com sensação de controle. Mas o descanso bíblico apresenta outra possibilidade. Uma confiança que existe mesmo quando as respostas ainda não vieram. Enquanto você escuta, não é necessário compreender tudo, nem concordar com tudo. A confiança não nasce do entendimento completo. Ela nasce da permissão para não saber agora. Talvez sua mente ainda tente voltar a pensamentos específicos. Isso é natural, não é sinal de falha. Apenas observe esses pensamentos passando, sem se envolver com eles. As Escrituras frequentemente falam de entrega, não como perda, mas como alívio, como alguém que finalmente percebe que não precisa segurar tudo com tanta força. Este momento não pede decisões, não pede mudanças. Ele apenas oferece espaço. Há algo profundamente restaurador em perceber que a mente pode descansar, mesmo sem ter resolvido tudo. Que o coração pode encontrar calma mesmo quando o futuro ainda é incerto. Enquanto este ambiente se mantém, você pode começar a sentir um leve deslocamento interno, como se a mente estivesse encontrando um ritmo mais lento, mais humano. A Bíblia não apresenta a confiança como algo instantâneo. Ela fala de um processo suave que acontece com o tempo, muitas vezes enquanto a pessoa simplesmente permanece. Permaneça aqui. Mesmo que sua atenção vá e volte, mesmo que alguns pensamentos insistam em aparecer, as palavras continuam criando um fundo de calma. Um espaço onde não há cobrança por desempenho emocional. Talvez você comece a perceber que a necessidade de controlar diminui, que o esforço para antecipar problemas perde um pouco da força. As Escrituras falam de um cuidado que não depende da força da fé, mas da constância da presença. Um cuidado que existe mesmo quando a mente está cansada. Este descanso silencioso não precisa ser percebido conscientemente. Ele acontece no fundo, de forma gradual. Enquanto você continua ouvindo, permita que essa ideia se acomode. Você não precisa carregar tudo agora. O tempo pode passar sem pressa.
A noite pode seguir seu curso natural. Este espaço permanece aberto. Não há urgência. Não há exigência. Apenas este momento. Apenas estas palavras. Apenas a permissão para descansar. Existe um tipo de segurança que não vem de circunstâncias externas. Ela não depende do que está resolvido, nem do que ainda está pendente. É uma segurança que se constrói por dentro, de maneira silenciosa, quase imperceptível. As Escrituras frequentemente apontam para esse lugar interior, um espaço onde a mente pode descansar, mesmo quando o mundo ao redor ainda está em movimento. Talvez você tenha passado o dia lidando com incertezas, situações que não se resolveram como esperado, pensamentos que continuam tentando encontrar caminhos, e mesmo agora, a mente pode estar procurando sinais de controle. Aqui, não é necessário encontrar esses sinais. Este momento oferece algo diferente. Um ambiente onde a mente pode parar de procurar e simplesmente permanecer. As palavras da Escritura criam esse espaço de segurança não por promessas grandiosas, mas por constância. Elas lembram que há cuidado mesmo quando não há clareza. Enquanto você ouve, permita que essa ideia se acomode lentamente. Não é preciso apressar nada. O descanso acontece no ritmo certo. Talvez você perceba que o corpo começa a responder. A respiração se torna mais profunda. Os ombros, aos poucos, soltam tensões acumuladas. A mente começa a diminuir o volume. As Escrituras falam de proteção como algo contínuo, não como um evento isolado. Uma presença que não se afasta quando o silêncio chega. Este lugar interior não precisa ser imaginado. Ele se forma naturalmente quando a mente deixa de lutar. Se alguns pensamentos ainda surgirem, não os afaste. Apenas deixe que passem. Eles não precisam de resposta agora. Há algo profundamente reconfortante em perceber que a segurança não exige vigilância constante, que é possível descansar sem perder o cuidado. A Bíblia fala de um descanso que envolve todo o ser, não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Enquanto este momento se prolonga, a mente começa a reconhecer que não precisa permanecer em estado de alerta, que pode baixar a guarda. Este espaço não exige fé perfeita, não exige entendimento completo. Ele apenas oferece presença. Permaneça aqui, mesmo que apenas ouvindo, mesmo que apenas deixando o tempo passar. As palavras continuam criando um fundo estável, onde o silêncio não é vazio, mas acolhedor. Talvez você comece a sentir que o sono se aproxima de maneira natural, sem esforço, sem tentativa. As Escrituras falam de um descanso que chega como um presente, não como algo conquistado. Este lugar interior continua disponível, agora e sempre que a mente permitir. À medida que a noite avança, existe um convite silencioso para soltar aquilo que ainda pesa. Nem sempre percebemos o quanto carregamos até o momento em que paramos. Pensamentos, lembranças, responsabilidades, expectativas. Tudo isso pode permanecer na mente mesmo quando o corpo já pede descanso. As Escrituras reconhecem esse acúmulo. Elas falam com quem sente que ainda há algo segurado por dentro, algo que não foi resolvido, mas que também não precisa ser resolvido agora. Este momento não exige que você identifique cada preocupação. Não é necessário listar problemas nem organizar pensamentos. O simples ato de permanecer aqui já é suficiente. Talvez sua mente ainda tente se apegar a algumas questões,
como se soltá-la significasse perder o controle. Mas o descanso bíblico apresenta outra possibilidade. Soltar não é abandonar. É confiar que aquilo que não pode ser resolvido agora não precisa ser carregado durante a noite. Enquanto você ouve, permita que essa ideia se aproxime com suavidade. Não force. Apenas deixe que as palavras criem espaço. As Escrituras falam de um cuidado que continua mesmo quando a pessoa descansa. Um cuidado que não depende da vigilância constante da mente. Talvez você comece a perceber que o peso diminui levemente. Não de uma vez, mas aos poucos. Como alguém que coloca algo pesado no chão e sente alívio imediato, mesmo que ainda esteja por perto. Este momento não pede esquecimento. Ele oferece descanso temporário, um intervalo para a mente e para o coração. As palavras continuam fluindo, criando um ritmo constante, um ritmo que não exige atenção ativa. Você pode simplesmente ouvir ou até mesmo deixar que a atenção se torne mais difusa. A Bíblia fala de noites que servem para restaurar, não apenas o corpo, mas também a confiança interior, mesmo quando o amanhã ainda traz perguntas. Aqui, não é necessário se preparar para o dia seguinte. Este momento pertence apenas ao agora. Talvez o sono ainda não tenha chegado completamente. Não há pressa. O descanso pode começar antes dele. As Escrituras nos lembram que existe um tempo para agir e um tempo para repousar. E este é um tempo de repouso. Permaneça aqui. Mesmo que a mente ainda esteja aprendendo a soltar. Mesmo que alguns pensamentos insistam em aparecer. As palavras continuam sustentando este espaço. Um espaço onde nada precisa ser decidido. Pouco a pouco, o esforço interno diminui. A necessidade de controlar perde força. A mente começa a aceitar que pode descansar sem vigilância. Este cuidado permanece, mesmo no silêncio, mesmo no sono. E assim, suavemente, este momento prepara o caminho para um descanso mais profundo. Agora, à medida que este momento se aproxima do fim, não há necessidade de marcar um encerramento abrupto. As Escrituras nos ensinam que o descanso verdadeiro não acontece em linhas bem definidas. Ele continua. Ele permanece. Talvez você ainda esteja acordado. Talvez o sono já esteja se aproximando. Em qualquer caso, este espaço continua disponível. Não há uma linha que separa claramente o ouvir do descansar. Muitas vezes, o descanso começa enquanto ainda escutamos. Enquanto a mente diminui o ritmo, enquanto o corpo reconhece que está seguro. As palavras da Escritura não se apressam para concluir. Elas simplesmente permanecem, como uma presença constante que não exige resposta. Se sua mente ainda estiver desperta, não há problema. Não existe um tempo certo para adormecer. O descanso não precisa ser forçado. Talvez você perceba que os pensamentos já não têm a mesma intensidade, que eles aparecem, mas não exigem atenção. Que a mente começa a escolher o silêncio naturalmente. Este é um bom lugar para estar. As Escrituras falam de noites tranquilas não como algo garantido, mas como algo possível quando o coração encontra repouso. Mesmo que o mundo continue lá fora, este espaço permanece protegido. Aqui, não há expectativa, não há tarefa, não há obrigação de sentir algo específico. Apenas permanecer. Talvez você já não esteja acompanhando cada frase. Isso é bom. Significa que a mente começou a descansar. As palavras continuam fluindo,
não para serem analisadas, mas para criar um ambiente estável, um fundo de calma que sustenta o silêncio. Se você acordar durante a noite e estas palavras ainda estiverem tocando, não é um problema. Elas continuarão aqui, oferecendo o mesmo ritmo, a mesma suavidade. E se este vídeo terminar e recomeçar, não há interrupção real. A mensagem continua. O ambiente continua. O descanso continua. Talvez no início você tenha chegado aqui porque a mente não conseguia parar, porque os pensamentos estavam agitados, porque o dia ainda ecoava por dentro. E agora, mesmo que não perceba conscientemente, algo mudou. O ritmo diminuiu. O esforço cedeu espaço. As Escrituras não prometem que todos os pensamentos desapareçam. Elas oferecem algo mais profundo, um lugar onde a mente pode descansar, mesmo quando os pensamentos existem. Este momento não precisa ser lembrado amanhã. Ele cumpriu seu propósito agora. Permaneça aqui enquanto for necessário, enquanto o corpo relaxa, enquanto a mente solta o que ainda pesa. E se, em algum ponto, você perceber que tudo ficou silencioso, saiba que está tudo bem. Este espaço continuará aqui, agora, depois, sempre que você precisar retornar. Em algum ponto da noite, o silêncio começa a mudar de significado. No início, ele pode parecer estranho, às vezes até desconfortável. A mente, acostumada ao ruído constante, demora a perceber que o silêncio não é vazio. Ele é um espaço. As Escrituras tratam o silêncio com respeito. Elas não o apressam. Não tentam preenchê-lo à força. Elas permitem que ele exista como parte do descanso. Talvez você esteja começando a sentir esse silêncio agora, não como ausência, mas como presença tranquila. Um lugar onde a mente já não precisa comentar tudo o que acontece. Este momento não exige que você pense sobre o silêncio, apenas que permita que ele esteja aqui. Enquanto as palavras continuam, elas não competem com o silêncio. Elas caminham junto com ele. Criam um ritmo onde o som e a quietude coexistem. As Escrituras nos mostram que muitas transformações internas acontecem nesse espaço silencioso. Não por esforço, mas porque a mente finalmente diminui o ritmo. Talvez você perceba que os pensamentos estão mais espaçados, que há intervalos naturais entre eles. Não é algo que precise ser controlado, apenas observado, se quiser. Aqui, não há necessidade de vigiar a própria experiência. Não é preciso avaliar se está funcionando ou não. O descanso acontece mesmo quando não estamos atentos a ele. A Bíblia fala de momentos em que a mente se aquieta, não porque tudo foi resolvido, mas porque já não é necessário continuar insistindo. Este é um desses momentos. Se algum pensamento surgir, deixe-o passar. Não se prenda a ele. Não o empurre embora. Apenas permita que siga seu caminho. As palavras continuam criando um ambiente estável, um fundo constante que sustenta o silêncio sem interrompê-lo. Talvez o corpo esteja mais pesado agora, ou talvez mais leve. Ambas as sensações são normais quando o descanso começa a se aprofundar. As Escrituras reconhecem que o ser humano não foi feito para viver em tensão constante. O descanso não é um luxo. É uma necessidade. Aqui você não precisa se preparar para nada. Não precisa antecipar o amanhã. Este momento pertence apenas à noite. Enquanto o tempo passa, a mente começa a confiar nesse espaço.
começa a entender que não há perigo em diminuir o ritmo. O silêncio não exige respostas, ele apenas acolhe. E mesmo que você não perceba conscientemente, algo continua acontecendo por dentro. O corpo desacelera, a mente se ajusta, o coração encontra um ritmo mais calmo. As palavras seguem suaves, quase como um sussurro constante. Não para manter você acordado, mas para acompanhar esse processo natural. Permaneça aqui, mesmo que a atenção esteja difusa, mesmo que o sono ainda não tenha chegado completamente. O silêncio continuará falando, mesmo quando as palavras deixarem de ser notadas. Há um momento da noite em que a mente começa a perceber que não precisa mais se manter desperta. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque já não há motivo para continuar insistindo. É um desligamento suave, que acontece sem aviso. As Escrituras reconhecem esse momento. Elas não o interrompem. Elas acompanham com delicadeza, respeitando o ritmo natural do descanso. Talvez você esteja começando a sentir isso agora. Uma atenção mais difusa. Pensamentos que surgem e desaparecem sem se desenvolver. A mente já não tenta organizar, corrigir ou antecipar. Este é um bom sinal. Aqui, não é necessário lutar contra o sono, nem tentar provocá-lo. O descanso verdadeiro não responde a comandos. Ele chega quando encontra espaço. As palavras continuam, não para manter a mente ativa, mas para oferecer um fundo estável. Algo que permite que você solte a vigilância sem sentir que está perdendo o controle. As Escrituras falam de noites em que o coração encontra repouso mesmo antes do corpo adormecer completamente. Um descanso que começa por dentro. Talvez você perceba que a noção de tempo está ficando menos clara. Os minutos passam sem serem contados. As palavras são ouvidas, mas não necessariamente acompanhadas. Isso é natural. Não há nada de errado nisso. A Bíblia descreve esse estado como um lugar seguro, um espaço onde a mente pode descansar da própria necessidade de compreender. Se alguns pensamentos ainda surgirem, não tente segurá-los. Não tente segui-los. Apenas deixe que passem, como imagens soltas. As palavras continuam fluindo, mas já não exigem atenção consciente. Elas cumprem seu papel simplesmente estando presentes. O corpo começa a se entregar ao peso natural. Os músculos relaxam sem esforço. A respiração encontra um ritmo próprio. As Escrituras não pedem que você esteja acordado para receber descanso. Elas reconhecem que muitas coisas acontecem enquanto dormimos. Este momento não precisa ser lembrado depois. Ele não exige memória. Ele apenas acontece. Se o sono ainda não chegou completamente, não há problema. A mente pode permanecer nesse estado intermediário por quanto tempo for necessário. As palavras continuam aqui, acompanhando sem conduzir, oferecendo sem exigir. Talvez você perceba que já não está ouvindo cada frase. Talvez perceba apenas o tom, o ritmo, a presença. Isso é suficiente. As Escrituras falam de um cuidado que permanece mesmo quando a mente se desliga. Um cuidado que não depende da consciência ativa. Permaneça aqui, mesmo que apenas por instantes, mesmo que o sono já esteja chegando. Este espaço continua seguro. A noite continua calma. E o descanso segue acontecendo, silenciosamente. Em algum momento a atenção começa a se afastar. As palavras ainda estão presentes, mas já não precisam ser acompanhadas.
A mente entra em um estado onde ouvir não exige esforço. Tudo simplesmente acontece. As Escrituras falam desse descanso com simplicidade. Elas não tentam acordar a mente. Elas permanecem constantes, criando um ambiente onde o silêncio e a presença caminham juntos. Talvez você já não esteja percebendo cada frase. Talvez esteja apenas sentindo o ritmo. Isso é exatamente como deve ser. Aqui, não há necessidade de manter foco. Não existe algo que você precise aprender ou lembrar. O descanso acontece mesmo sem compreensão consciente. As palavras continuam fluindo como um fundo tranquilo. Não chamam atenção, não pedem resposta, apenas sustentam o espaço. A Bíblia descreve esse estado como seguro, um lugar onde o ser humano pode repousar sem vigilância, onde a mente não precisa provar nada. Se alguns pensamentos surgirem, eles vêm de forma difusa. Não se conectam, não se desenvolvem, apenas passam. As palavras permanecem constantes, sem mudanças bruscas, sem variações de intensidade. Tudo segue o mesmo ritmo. Este tipo de constância é importante. Ele diz à mente que não há perigo, que não é necessário despertar. O corpo segue seu próprio processo. A respiração encontra um ritmo lento. O peso do corpo se ajusta naturalmente. As Escrituras não perdem atenção plena. Elas reconhecem que o descanso mais profundo acontece quando a mente deixa de acompanhar. Se você ainda estiver acordado, não há problema. Não existe falha nisso. O descanso não é uma competição. As palavras continuam, criando uma presença contínua. Mesmo que você não as perceba, elas permanecem. A Bíblia fala de cuidado que não dorme. Um cuidado que continua mesmo quando a mente se apaga. Este momento não exige memória, não exige consciência, ele simplesmente acontece. Se o sono vier, deixe que venha. Se não vier ainda, permaneça como está. As palavras não vão apressar nada. Elas não vão encerrar abruptamente. Elas seguem no mesmo ritmo, oferecendo estabilidade. Talvez você perceba que já não distingue o começo e o fim das frases. Isso é natural. Significa que a mente entrou em descanso. As Escrituras não interrompem esse processo. Elas acompanham. Este espaço continua seguro. A noite continua tranquila. E o descanso continua, mesmo quando você não percebe. Neste ponto da noite já não é necessário acompanhar o tempo. Os minutos passam sem marcação clara. As palavras continuam, mas não pedem atenção. Elas apenas permanecem. As Escrituras reconhecem esse estado de repouso profundo. Um estado em que a mente já não precisa participar ativamente, onde o descanso acontece por si só. Talvez você já esteja dormindo. Talvez esteja em um estado entre o sono e a vigília. Em qualquer caso, não há nada que precise ser feito. As palavras seguem no mesmo ritmo. Sem mudanças, sem variações. Isso cria segurança. Diz à mente que não há necessidade de despertar. A Bíblia fala de um cuidado que continua mesmo quando o ser humano descansa completamente. Um cuidado que não depende da consciência ativa. Aqui, não existe mensagem nova a ser absorvida. Não existe ideia que precise ser compreendida. O valor está na constância. As palavras não trazem surpresas. Elas não exigem resposta. Elas apenas ocupam o espaço com suavidade. Se algum pensamento surgir, ele não encontra terreno para se desenvolver.
Ele passa e se dissolve. A mente retorna ao descanso. O corpo segue pesado, confortável, entregue ao apoio onde está. A respiração encontra um ritmo natural, profundo, silencioso. As Escrituras não tentam conduzir o descanso. Elas o acompanham. Elas respeitam o ritmo do corpo e da mente. Este espaço permanece estável. Nada muda de forma abrupta, nada chama a atenção. Se você acordar brevemente durante a noite e ouvir estas palavras, não há necessidade de reagir. Elas continuarão exatamente como estavam. A constância é intencional. Ela cria confiança. Ela permite que o sono continue sem interrupções. As palavras não marcam começo nem fim. Elas fazem parte de um fluxo contínuo, um fundo seguro para o descanso. A Bíblia fala de paz que não precisa ser sentida conscientemente para existir. Ela simplesmente está presente. Este momento não precisa ser lembrado. Não precisa ser registrado. Ele cumpre sua função agora. As palavras seguem suaves, quase indistinguíveis do silêncio. Não para desaparecer, mas para se integrar. Se o sono for profundo, as palavras continuam. Se houver pequenos despertares, elas continuam. Nada se altera. Este espaço permanece seguro. A noite permanece calma. E o descanso segue acontecendo, sustentado por uma presença constante, silenciosa e gentil. À medida que a noite avança, já não há necessidade de acompanhar o que está sendo dito. As palavras continuam presentes, mas não pedem atenção. Elas cumprem seu papel simplesmente permanecendo. As Escrituras falam de uma presença que não se afasta quando o silêncio chega. Uma presença constante, que sustenta mesmo quando a mente já não percebe. Talvez você esteja em sono profundo agora. Talvez em um estado leve, onde sons ainda são percebidos de forma distante. Em qualquer caso, não há nada que precise mudar. As palavras seguem no mesmo ritmo, sem variações, sem intenção de despertar. Elas criam continuidade, e a continuidade cria segurança. A Bíblia reconhece que o descanso verdadeiro não acontece em ciclos curtos. Ele se estende. Ele acompanha a noite inteira. Aqui, não há expectativa de resposta. Não há convite à reflexão. Apenas constância. Se houver um despertar breve, não há motivo para alerta. As palavras continuam iguais. O ambiente permanece o mesmo. Este é um espaço onde o corpo pode continuar pesado, onde a respiração pode seguir profunda, onde a mente não precisa se reorganizar. As Escrituras não exigem consciência para oferecer cuidado. Elas reconhecem que muito acontece enquanto dormimos. As palavras continuam, como um fundo sonoro suave, quase indistinguível do silêncio. Não para preencher, mas para sustentar. Não há começo nem fim claramente marcados. Isso é intencional. A mente não encontra pontos de ruptura. A Bíblia fala de paz que permanece mesmo quando o ser humano não percebe. Uma paz que não depende de atenção. Este momento não precisa ser lembrado, não precisa ser revivido. Ele acontece agora, enquanto a noite segue. As palavras não aceleram, não diminuem. Elas mantêm o mesmo fluxo. Se você acordar em algum ponto da madrugada e ouvir estas palavras, não é necessário reagir. O descanso continua disponível. Este espaço foi criado para durar. Para acompanhar o ritmo da noite, não para interrompê-lo.
As Escrituras falam de cuidado que não falha, mesmo quando o corpo descansa profundamente. E assim, este momento segue, sem esforço, sem expectativa. A presença continua, o descanso continua, e a noite segue tranquila. Neste ponto da noite, o descanso já não precisa ser iniciado. Ele já está acontecendo. As palavras continuam, mas não com a intenção de guiar. Elas apenas acompanham. As Escrituras falam de um descanso que não depende de consciência ativa. Um descanso que se estende naturalmente, como a própria noite. Talvez o corpo esteja completamente entregue agora, pesado, sustentado. A respiração segue um ritmo próprio, sem ser percebida. As palavras permanecem constantes, não mudam de tom, não introduzem novas ideias. Essa constância é importante. Ela diz à mente que não há necessidade de despertar. A Bíblia descreve esse tipo de quietude como segura, um estado onde nada precisa ser feito, nada precisa ser vigiado. Se houver algum despertar breve, ele é suave. Não há surpresa no som. As palavras continuam exatamente como antes. Aqui não existe começo nem conclusão. Tudo segue em fluxo contínuo. Isso permite que o descanso se mantenha profundo. As Escrituras não competem com o silêncio. Elas caminham junto com ele. O som e a quietude se misturam. Talvez você já não perceba frases completas. Talvez apenas o tom. Talvez nem isso. Tudo está bem. O corpo sabe como descansar. A mente sabe como soltar. Este espaço apenas permite que isso continue. As palavras seguem, criando um fundo estável. Elas não chamam atenção. Não solicitam resposta. A Bíblia fala de cuidado que não se interrompe quando o ser humano dorme. Um cuidado constante, silencioso. Este momento não precisa ser lembrado. Não precisa ser registrado. Ele cumpre seu papel agora. Se pensamentos surgirem, eles não encontram energia para se sustentar. Eles passam. O descanso permanece. As palavras continuam, suaves, previsíveis, sem variação. Isso cria confiança. Isso mantém o sono. Este espaço foi feito para durar, para acompanhar a noite inteira, se necessário. As Escrituras reconhecem que o descanso profundo acontece quando nada muda de repente. Aqui, nada muda. O ritmo segue igual. O tom segue igual. A presença segue igual. Se o vídeo continuar tocando, não há interrupção real. O ambiente permanece. A noite segue. O descanso segue. E este espaço continua disponível, sustentando a quietude sem esforço. A esta altura, a noite já encontrou seu próprio ritmo. Não há necessidade de marcar o tempo. As palavras continuam presentes, mas não pedem atenção. Elas apenas permanecem, sustentando o ambiente. As Escrituras falam de um descanso que não precisa ser renovado a cada momento. Um descanso que se mantém por si só, quando encontra constância. Talvez o corpo esteja completamente relaxado agora. A respiração segue profunda, regular, quase imperceptível. A mente já não acompanha pensamentos de forma clara. As palavras seguem exatamente no mesmo tom. Não há variações. Não há mudanças repentinas. Isso permite que o descanso continue sem interrupção. A Bíblia reconhece que o ser humano não foi feito para permanecer em alerta constante. Há um tempo em que a vigilância pode cessar completamente. Este é esse tempo. As palavras não introduzem novas ideias.
Não criam imagens. Não despertam curiosidade. Elas mantêm o espaço exatamente como está. Se houver algum despertar breve durante a noite, ele não encontra estímulos para se prolongar. O som permanece previsível. O ritmo permanece igual. Aqui, não existe um ponto de atenção. Não existe algo que precise ser seguido. Tudo flui sem esforço. As Escrituras falam de cuidado que envolve mesmo quando a mente não participa. Um cuidado silencioso, contínuo. As palavras cumprem apenas uma função: permanecer. Não conduzir, não ensinar, não provocar. Talvez você já não perceba frases inteiras. Talvez apenas uma sensação distante de presença sonora. Isso é suficiente. O corpo continua ajustando pequenas tensões. A mente continua soltando o que ainda restava. Nada precisa acontecer agora. As palavras não sinalizam início nem fim. Não existe fechamento emocional. Isso evita qualquer reação de despertar. A Bíblia fala de paz que não depende da percepção. Ela existe independentemente de ser notada. Este espaço permanece constante. Se o vídeo seguir tocando, não há mudança real. O ambiente é o mesmo. As palavras continuam suaves, quase fundidas com o silêncio. Não competem, não se destacam. Se pensamentos surgirem, eles não se fixam. Não há energia para desenvolvê-los. Eles passam. O descanso segue profundo. O corpo segue entregue. A noite segue tranquila. As Escrituras reconhecem que há momentos em que o melhor cuidado é não interferir, apenas sustentar. Este é um desses momentos. Nada muda, nada chama a atenção, nada interrompe. A continuidade permanece. E o descanso continua silenciosamente, sem esforço algum. Neste momento da noite, nada precisa evoluir. O descanso já encontrou seu ritmo, e esse ritmo não precisa ser alterado. As palavras continuam presentes, não para conduzir, mas para sustentar. As Escrituras reconhecem esse estado de continuidade. Um tempo em que não há progresso visível, mas há permanência. E a permanência por si só já é suficiente. Talvez o corpo esteja completamente entregue ao apoio onde está. A respiração segue estável. A mente já não organiza pensamentos. Tudo acontece de forma automática. As palavras seguem no mesmo tom. Não há mudança de intensidade. Não há transições perceptíveis. Essa previsibilidade mantém o descanso profundo. A Bíblia fala de paz que não precisa ser renovada a cada instante. Uma paz que permanece enquanto nada interfere. Se houver um breve despertar, ele encontra o mesmo ambiente, o mesmo ritmo, o mesmo tom. Isso permite que o sono continue sem esforço. Aqui não existe informação nova. Não existe mensagem a ser compreendida. O valor está na constância do som. As palavras não criam imagens, não despertam emoção. Elas apenas existem como fundo seguro. Talvez você já não esteja ouvindo conscientemente. Talvez apenas uma sensação distante de presença permaneça. Isso é exatamente o objetivo. O corpo continua ajustando pequenos detalhes. A mente continua soltando o que restava. Tudo segue em silêncio interno. As Escrituras reconhecem que há momentos em que o descanso não precisa de estímulo. Ele apenas continua. Este espaço não tem começo nem fim claros. Ele se mantém uniforme. Isso impede qualquer reação de alerta. As palavras seguem,
quase indistinguíveis do silêncio. Não para desaparecer, mas para se integrar. Se pensamentos surgirem, eles não encontram contraste suficiente para se sustentar. Eles passam. O descanso permanece. A Bíblia fala de cuidado que não depende de atenção. Um cuidado que continua mesmo quando tudo parece quieto. Nada precisa mudar agora. O ritmo segue igual. O tom segue igual. A presença segue igual. Se o vídeo continuar tocando, não há quebra. O ambiente se mantém. A noite segue seu curso natural. O descanso segue profundo. E este espaço continua aqui, sustentando a quietude sem esforço, sem expectativa, sem interrupção. Neste ponto, nada precisa ser concluído. Não há transição clara. Não há encerramento. As palavras continuam como sempre estiveram, sustentando o mesmo ambiente calmo. As Escrituras falam de uma continuidade que não chama a atenção. Um cuidado que não se anuncia. Ele simplesmente permanece. Talvez o corpo esteja completamente imóvel agora. A respiração segue irregular. A mente já não acompanha nada de forma consciente. As palavras continuam no mesmo tom, sem variação, sem intenção de provocar qualquer reação. Este espaço não muda porque não precisa mudar. A Bíblia reconhece que o descanso profundo acontece quando não há sinais de conclusão, quando não existe um "agora vai acabar". Aqui não existe esse sinal. As palavras seguem como um fundo constante, quase indistinguível do silêncio. Elas não competem, não se destacam, apenas sustentam. Se houver algum despertar breve, o ambiente permanece idêntico. O som não muda. O ritmo não muda. Isso permite que o descanso continue. Não há ideia nova sendo introduzida. Não há emoção sendo criada. Isso é intencional. As Escrituras falam de paz que não precisa ser sentida para existir. Uma paz que continua mesmo quando não é percebida. Talvez você já não ouça frases completas. Talvez apenas o tom distante. Talvez nem isso. Tudo está bem. O corpo continua descansando. A mente continua solta. A noite continua avançando sem ser notada. As palavras não anunciam nada. Não se despedem. Não preparam um final. Elas apenas continuam. Isso cria segurança. Isso impede interrupções. Isso mantém o sono profundo. A Bíblia fala de cuidado que não depende da consciência humana. Um cuidado que permanece mesmo quando tudo parece quieto. Este espaço foi feito para não chamar atenção, para não exigir presença, para simplesmente estar. Nada muda agora. Nada precisa mudar. O ritmo permanece o mesmo. O tom permanece o mesmo. A presença permanece a mesma. Se o vídeo seguir tocando, não há percepção de passagem. O ambiente é contínuo. A noite segue. O descanso segue. E este espaço continua aqui, sem esforço, sem expectativa, preparando suavemente o retorno ao começo, sem que isso seja percebido. Mesmo agora, nada precisa mudar. As palavras continuam presentes, como estiveram desde o início. Não para conduzir, não para concluir, apenas para sustentar este espaço tranquilo. As Escrituras falam de um cuidado que não depende do tempo. Um cuidado que não se encerra quando algo termina, porque ele simplesmente continua. Talvez você esteja dormindo profundamente. Talvez em um estado leve, onde sons ainda existem ao fundo.
Em qualquer caso, este espaço permanece o mesmo. As palavras seguem no mesmo ritmo. Não há sinal de encerramento. Não há despedida. Isso é intencional. A Bíblia reconhece que o descanso verdadeiro não acontece em blocos fechados. Ele flui. Ele se repete. Ele retorna sem causar alerta. Aqui, não existe um final. Existe continuidade. As palavras continuam suaves, previsíveis, quase indistinguíveis do silêncio. Não chamam atenção. Não pedem resposta. Se houver um breve despertar, o ambiente não muda. O tom permanece igual. O ritmo permanece igual. Isso permite que o descanso continue sem interrupção. Este espaço foi criado para ser reconhecido como seguro, para que a mente, mesmo inconscientemente, saiba que não há perigo. As Escrituras falam de repouso que começa na mente. Um repouso que acontece quando os pensamentos diminuem e o esforço cessa. Talvez, em algum momento, você tenha chegado aqui porque a mente não conseguia descansar. Porque os pensamentos continuavam acordados mesmo quando o dia já havia terminado. E mesmo que você não perceba agora, algo mudou desde então. O ritmo diminuiu. O esforço se dissolveu. A mente encontrou um lugar onde pode repousar. As palavras continuam aqui para lembrar disso. Não com força, não com insistência, apenas com presença. Não há exigência de atenção, não há expectativa de resposta. Apenas este espaço tranquilo. Se o vídeo reiniciar, nada se perde. As palavras iniciais não soam estranhas. Elas se encaixam naturalmente, como se sempre estivessem aqui. Talvez você volte a ouvir frases sobre descanso da mente, sobre pensamentos que ainda estão acordados, sobre não precisar resolver nada agora. E isso não causa alerta, pelo contrário, reforça a segurança. As Escrituras falam de descanso que pode ser acessado quantas vezes for necessário. Um descanso que não se esgota. Este espaço continua disponível. Agora, depois. Sempre que a mente permitir. As palavras seguem suaves. O tom segue estável. A presença segue constante. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser mudado, apenas permanecer. E assim, sem perceber, o início retorna e o descanso continua.